Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com a segunda parte da correção das nossas atividades do LDI, que vão das páginas 3 até a 17. No último vídeo, nós corrigimos as nossas atividades até a página 7. E agora nós vamos começar na página de número 10. Então, LDI aberto, página 10 de Geografia, porque nós vamos começar a fazer os exercícios. LDI, caderno, lápis e borracha em mãos. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Com base no que você estudou até agora, responda o que é taxa de natalidade. Gente, eu trouxe para vocês aí embaixo na tela a fotinha de o texto, de uma parte do texto que está lá no finalzinho da página 7. Esse texto, crescimento natural ou vegetativo, esse texto começa lá na página de número 7. E lá diz o seguinte: o crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade, que são os números de nascidos vivos, e de mortalidade, que são os números de óbitos no país, calculada no período de um ano a cada 1.000 habitantes. Então, olha só, a taxa de natalidade é o que? É o número de nascidos vivos. Então, olha só, é o número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes, calculado no período de um ano. As autoridades olham no cartório, não é? Quantas pessoas nasceram vivas, né? Porque a gente fala que nasceu morto, estranho, né? Mas nasceu morto não conta. Quem nasceu realmente vivo, a cada 1.000 habitantes, procura ver este número, não é? E calcula isso no período de um ano, tá bom? 2. Explique o conceito de crescimento natural da população, também chamado de crescimento vegetativo. Olha, tá aqui, nós já acabamos de ler, não é? Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade, que é o número de nascidos vivos, e de mortalidade, que é o número de óbitos no país, calculada no período de um ano a cada 1.000 habitantes. Então, olha só, o resultado da diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade indicará se ocorreu ou não crescimento da população do país ou da região estudada, que pode ser um município ou uma unidade da federação. Olha só, gente, as autoridades procuram saber se a população de uma cidade, de um estado ou de um país está crescendo ou está decrescendo, diminuindo, não é? Para isso, ela calcula quantos nasceram vivos no ano, quantos que morreram, e vê qual que é a diferença. Nasceu mais do que morreu ou morreu mais do que nasceu? Essa é a ideia. E sempre faz isso no período de um ano e faz as continhas a partir de 1.000 habitantes. Então, 1.000 habitantes. Quantos nasceram a cada 1.000 habitantes? Quantos morreram a cada 1.000? E daí faz a conta matemática, tá? Então, o conceito de crescimento natural da população, ou crescimento vegetativo, olha só, o crescimento natural ou vegetativo da população é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade no período de um ano, não é? Então, morreram mais ou nasceram mais? É daí que faz a conta. Gente, as respostas de vocês não precisam estar exatamente com estas palavras, mas tem que trazer esta ideia porque é isso que o texto está falando para a gente. Então, você pode fazer a pausa no vídeo, fazer as correções que forem necessárias, ou então dar o tique, e aí nós vamos adiante, ainda na página 10, tá? 10. Aí, na página 10, 3, segundo os dados do censo de 2010, qual é a população absoluta do Brasil? Nossa, professor, que é isso, população absoluta? Olha só, eu trouxe para você uma fotinha do texto que está na página 9. Este texto aqui está na página 9, é o início da página 9. Gente, quando a gente está respondendo um questionário, nós temos que aprender a retornar no texto, ler o texto novamente
e buscar a informação no texto. Então, olha, população absoluta e relativa. A população absoluta, não é disso que está falando a nossa questão, ó. Qual é a população absoluta do Brasil? A população absoluta é o número total de habitantes de um município, unidade da federação ou país. Segundo o último censo do IBGE, de 2010, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Pensou? Estamos entre os maiores países em números de população. Com uma elevada população absoluta de 190.755.799. No vídeo anterior, nós falamos dessa população quando nós falamos do censo, não é verdade? Então, segundo os dados do censo de 2010, qual é a população absoluta do Brasil? A população absoluta do Brasil é de 190.755.799 habitantes. Aqui a resposta tem que ser isso, igualzinho, não pode ser diferente, gente, tá? A população absoluta é o total de habitantes que nós temos no nosso caso aqui, no caso do país, tá bom, gente? Acertou? Se você acertou, pode ir adiante. Se errou, tem que fazer a pausa no vídeo e fazer as correções. Na próxima página, na página 11, atividade de número 4. Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases. Temos as palavras povoado, densidade demográfica e populoso. Tudo bem? O Brasil apresenta a quinta maior população do mundo. Ou seja, é um país muito o quê? Populoso, não é? É a palavra que nós usamos. B. População relativa ou é a quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Ou população relativa ou densidade demográfica. É a quantidade de pessoas que habitam numa determinada região, não é? E daí nós olhamos se uma região pequena tem muita gente ou tem pouca gente, se uma região grande tem muita gente ou pouca gente, não é? Qual é essa relação? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma densidade demográfica muito alta, porque o espaço é pequeno, mas é muita gente. E Santa Isabel, uma densidade demográfica muito baixa, porque apesar do espaço ser relativamente pequeno, não ser tão grande como São Paulo, mas é uma população bem menor do que São Paulo, não é verdade? E por último, C. Apesar de o Brasil apresentar uma elevada população absoluta, seu território é pouco povoado. Você acertou? Se acertou, vai poder dar tique nessa atividade e nós iremos então adiante. Se errou, faz pausa e faz as correções. Olha só, agora que nós terminamos a página 11, você vai virar e nós vamos para a página 12. Essa atividade, então, é da página 12, não é verdade? E aí na página 12, vou até colocar aqui para você, ó, página 12, tá bom? O 1 não ficou bom não, gente. Mas não é, dá para saber, é 12? Vou mudar ali. Isso, agora ficou melhor. É a atividade 1 da página 12. Analise o mapa da página 11, que é esse que eu coloquei para você aí embaixo, sobre a densidade demográfica do Brasil em 2010. Depois responda as questões propostas. Então, olha só, eu trouxe para você aqui o mapa que está na página 11, certo? E trouxe também uma parte do texto que fala sobre a distribuição populacional. Tudo isso está na página número 11. Vamos ler o texto? A distribuição populacional do Brasil é bastante desigual. A maioria dos habitantes concentra-se nas áreas próximas da faixa litorânea e na maior parte das regiões regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. O mapa a seguir mostra a distribuição da população pelo território brasileiro. Vamos ver as perguntas? A. De acordo com o mapa, onde se localiza a maior parte da população brasileira? No interior do país ou próximo da área litorânea? Olha só, o próprio texto tinha dito que a grande parte localiza-se nas áreas próximas da faixa litorânea. Vou mudar a cor aqui para vocês, para ficar mais fácil de eu mostrar aqui. Gente, olha só o mar em azul. Percebe que toda esta região aqui, ó, não é? Toda esta região
é mais povoada. Quanto mais escuro está o mapa, mais gente tem, não é verdade? E observa que o interior do Brasil, vou mudar a cor, mais uma vez uma cor aqui. Observa como o interior do Brasil, essa região, ó, tudo isso é mais claro. Observou, gente? Então, diz aqui, as áreas menos povoadas, olha aqui, isto é, com menor concentração de pessoas, estão representadas pelas cores mais claras, toda essa região do interior. As áreas identificadas pelas cores mais escuras são as mais povoadas, ou seja, com maior concentração de pessoas, que estão sempre na faixa litorânea, próximas ao mar, não é? Então, olha só como a gente pode responder. De acordo com o mapa, onde se localiza a maior parte da população brasileira? Próximo da área litorânea. B. Escreva o nome das 3 regiões brasileiras com maior densidade demográfica. Está aqui, ó. As regiões norte, sudeste e sul do país, não é? Opa! Eu não coloquei lá para vocês a resposta, vou colocar aqui. Então, são as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Assim nós temos as respostas das 3 regiões. Você acertou? Você pode dar um tique. Qualquer coisa, se errou, dá pausa e para aí para a gente poder fazer as correções, tá bom? Na atividade 2 da mesma página, olha só, analise o quadro a seguir referente à densidade demográfica de algumas cidades da federação, segundo dados do censo de 2010, não é? Então nós temos as unidades de federação: Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Nós temos a área, quer dizer, o tamanho dessas unidades desses estados, não é? Olha só o Amazonas como ele é grande, ele está bem aqui no mapa que eu trouxe para você, né, gente? Olha só, 1 milhão, a área dele, 1.559.161 quilômetros quadrados, né? 161,7 quilômetros quadrados. Pernambuco já bem menor, 98.146,3 quilômetros quadrados. Mato Grosso, 903.329,7 quilômetros quadrados. São Paulo, 248.197 quilômetros quadrados. E Paraná, 199.316,7 quilômetros quadrados. Olha só, gente, aqui no mapa a gente pode perceber o Amazonas como é grande. São Paulo aqui, que também não é tão pequeno, não é verdade? Logo embaixo aqui, ó, o Paraná, que é um pouco menor do que São Paulo. Olha o Mato Grosso aqui em cima, gente, como também é um estado bem grande. E olha Pernambuco aqui, encolhidinho aqui, olha só. Lá no Nordeste, não é? Ele é fininho, meio que alongado, mas é pequeno, não é? Então vamos responder? Desculpe, na tabela temos a densidade demográfica, que é quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. Observe que no Amazonas, que é um estado muito grande, não é? Nós temos apenas, gente, aqui 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer, a cada quilômetro menos de 3 pessoas. Em Pernambuco já tem uma quantidade boa, né? 89,63 habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer, quase 90 pessoas por quilômetro quadrado. Depois, em Mato Grosso, também é baixa densidade, 3,36 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, menos do que 4. Em São Paulo, 166,25 habitantes por quilômetro quadrado. Uma quantidade muito grande de gente toda amontoada, não é? E depois no Paraná, 52,40 habitantes por quilômetro quadrado. Também é uma densidade mediana, não é verdade? Vamos lá. Qual unidade da federação apresenta a menor densidade demográfica? Dessa tabela. Dessa tabela, qual é o que tem menor aqui, gente? Amazonas? 1.559.000?
Ah, desculpa, gente, ele está falando a menor densidade, não a área. Desculpa aqui. Olha, Amazonas, 2,23 habitantes. Pernambuco, 89, não pode ser, não é? Mato Grosso, 3,36 habitantes por quilômetro quadrado. Ah, é o Amazonas, não é, gente? O estado do Amazonas. Essa é a resposta correta, ok? E qual é a área territorial dessa unidade? É grande ou pequena em relação às outras? O Amazonas tem uma área total grande ou pequena, gente? É grande, não é? Pois apresenta uma área de 1.559.161,7 km². Dessas que nós estamos analisando, é a maior de todas, está entre os maiores estados do Brasil, não é verdade? Então a sua resposta tem que trazer essas informações aqui desse jeitinho, tudo bem? Se precisar corrigir, pausa o vídeo, senão nós podemos ir adiante, continuar respondendo ainda nessa mesma tabela. Olha só. Onde verificamos a maior densidade demográfica? Densidade demográfica, a maior está onde? Olha o maior número aqui. 166,25 habitantes por quilômetro quadrado. Quanto que é? Onde que é isso? Em São Paulo, com 166,25 habitantes por quilômetro quadrado. E D. Qual é a unidade da federação que apresenta menor área territorial e densidade demográfica elevada? Gente, a menor área territorial está onde? Em Pernambuco. Só que a densidade demográfica lá é alta, que é até maior, ele é menor, olha aqui, ó, repare para comparar. É menor que o Paraná, mas a densidade maior, demográfica é maior em Pernambuco. Então tem muita gente lá, não é? Pernambuco, com uma área territorial de 98.146,3 km² e densidade demográfica de 89,63 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Esta é a resposta da questão D aí na página 12. Se você acertou, você vai dar um tique. Se errou, vai pausar o vídeo, vai fazer as correções para poder ir adiante. Tudo bem? Olha só, gente. Nós vamos aqui responder agora a atividade que está na página 15. Página 15. O que é uma pirâmide etária? Eu trouxe o exemplo da pirâmide aí para você. E se você observar, desde a página 13, nós estamos estudando sobre essa pirâmide etária, não é? Então, o que é uma pirâmide etária? É um gráfico, então temos aqui um gráfico, não é verdade? É um gráfico que, com faixas, observe as faixas, aqui laranja e verde, não é? É um gráfico com faixas que indicam o sexo e a faixa etária da população. Então, observe, em laranja são os homens, em verde são as mulheres. A faixa etária da população, ó, desde 0 a 4 anos a 80 ou mais anos, passando aqui por esses níveis, por essas idades. É um gráfico com faixas que indicam o sexo e a faixa etária da população em um determinado período. Aqui, neste caso, o nosso gráfico é de 2017. Essas informações da resposta, gente, estão na página 13 do nosso LDI. Você acertou? Está preparado para ir adiante? Precisa corrigir alguma coisa? Se precisar, dá uma pausa. Se não, vamos adiante. 2. Continuando na página 15, não é? Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases. As palavras são idosos, jovens, população, crianças e adultos. A base da pirâmide indica a proporção de 0 a 19 anos. Gente, olha só aqui a base. Nós temos esta, percebe-se aqui, ó, base. Nós temos aqui, então, toda essa faixa etária, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. Essas pessoas que vão de 0 a 19 anos são idosos, jovens, população, crianças, adultos? A base da pirâmide indica a proporção de crianças e jovens de 0 a 19 anos da população, ok? O corpo é a segunda parte que nós temos aqui, ó.
o nosso gráfico. O corpo indica a proporção de... Veja que a população que vai no corpo vai de 20 anos até 59 anos. A proporção de adultos, né, são os considerados adultos, entre 20 e 59 anos. O ápice, que aqui ó, é esta parte, é a proporção de o quê? Que são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, não é? São o quê? São os idosos. O ápice é a proporção de idosos. Então, observe. A base trabalha com crianças e jovens, o corpo com os adultos e o ápice com os idosos, tá bom? A observação e análise das pirâmides etárias são importantes para conhecer o que? A evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país e para orientar o planejamento público. Gente, essas respostas estão todas também na página de número 13. É lá que nós temos todas essas respostas aí, não é? Então, sempre nós temos que voltar no texto para olharmos e buscarmos as respostas para as nossas questões, tá bom? Se você acertou, você vai dar um tique e vai adiante. Se você errou, vai fazer a pausa e fazer as correções. Vamos então para a página de número 16. Olha só, com as pesquisas e estudos realizados pelo IBGE, temos diferentes dados sobre o território e a população brasileira. Analise o quadro a seguir sobre a população brasileira, elaborado com base nos dados do IBGE, e depois responda as questões. Então, analisando aqui, gente, olha só. A população brasileira em 2010 era 93,4 milhões de homens e 97,3 milhões de mulheres, não é? A esperança de vida ou a expectativa de vida, que é enquanto que o brasileiro vive, era mais ou menos 74 anos. Significa que as pessoas no Brasil vivem mais ou menos 74 anos. É claro que tem gente que vive menos, tem gente que vive mais. Aí é tirada uma média, não é? Você pode pensar assim, o seu avô ou sua avó, ele tem mais de 74 ou tem menos? Ou bisavô, tem gente que tem até bisavô vivo, não é verdade? Né? E por último, a esperança de vida por sexo. Quem vive mais, homens ou mulheres? Olha só, a esperança de vida dos homens é de 70,6 anos. Das mulheres, 77,7 anos. Quem vive mais, gente? As mulheres, né? Por que será? Você já se questionou isso? Porque normalmente as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens. Os homens são muito relaxados com a saúde. Pense nisso, não é verdade? Então vamos responder? No Brasil, há mais homens ou mulheres? Olha aqui no nosso gráfico, não é? 97,3 milhões de mulheres e 93,4 milhões de homens. Então há mais mulheres. Há mais mulheres, pois elas somam 97,3 milhões de habitantes. É muita mulher, não é? Dali, olha, quase 4 milhões de mulheres a mais, não é? B. Em média, quanto tempo vivem os brasileiros? É a expectativa ou esperança de vida que está aqui. Em média, os brasileiros vivem 74 anos. Gente, você acertou essas perguntas? Se acertou, você pode dar um tique e ir adiante. Se errou, dá pausa e faz as correções antes de nós irmos para a questão C. Vamos lá? Com as pesquisas e estudos realizados pelo IBGE, temos diferentes dados sobre o território e a população brasileira. É o mesmo exercício que nós vimos anterior, né? Aqui embaixo, a C. Quem apresenta maior esperança de vida no Brasil? As mulheres ou os homens? É só observar aqui no gráfico, não é? Quem está vivendo mais? São os homens, 70,6 anos, ou as mulheres, 77,7 anos? São as mulheres, pois sua esperança de vida é de 77,7 anos contra 70,6 anos dos homens. Gente, olha, uma observação aqui para vocês. Quando nós temos um gráfico como esse,
nós temos que observá-lo, lê-lo com atenção e interpretar as informações, ok? E nos esforçarmos para respondermos as questões de forma certa. Não basta simplesmente falar, eu não entendi, eu não sei. Temos que voltar. Ah, mas o que ele está mostrando aqui? Ah, está mostrando a população brasileira. Isso aqui é um hominho, isso aqui é uma mulher. Ah, então são 93,4 milhões de hominhos, 97,3 milhões de mulheres. Olha, o que é esperança de vida? Aí volta lá no texto para descobrir. O texto diz o que é esperança de vida na página 15, por exemplo. Não é? Daí você percebe que é o tempo médio de vida entre o nascimento e a morte de uma pessoa. Não é? E aí você vai podendo responder e assim por diante para responder as questões, tá bom? Vamos adiante. Agora, nós vamos para a página de número 17. Agora, com os conhecimentos que adquiriu sobre as pirâmides etárias, analise o gráfico a seguir sobre a população indígena do Brasil. Então, esse gráfico é especificamente sobre a população indígena, os índios do Brasil. E depois responda as questões. Então, olha só. A maior concentração da população indígena no topo da pirâmide etária com idade acima de 85 anos. Nós temos uma grande população indígena aqui no topo, aqui em cima? Não, a gente vê que olha, vai diminuindo, né? Ó, lendo daqui para lá, ó, foi diminuindo. A mesma coisa aqui entre as mulheres, não é verdade? Tanto homens como mulheres. Então, olha só, a maior parte está aqui embaixo na base. São crianças, olha, 0 a 4, 5 a 9, são crianças e depois os adultos. Então, a maior concentração da população indígena no topo da pirâmide etária com idade acima de 85 anos? Não. A maior parte está entre crianças, não é? Crianças, jovens, adultos. A base mais larga é a B. A base mais larga da pirâmide representa a população mais jovem? Sim, não é? Olha aqui, ó. 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 e assim por diante, não é? A base é a população mais jovem. Sim. Analisando os dados da pirâmide etária, podemos concluir que existe um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres na população indígena. Existe um certo equilíbrio? Se nós olharmos direitinho, sim, existe um certo equilíbrio, não é? Em exceção apenas da pessoal mais velha, mas aqui, olha, né? A gente olhar a quantidade de homens e mulheres, nós podemos perceber que há um certo equilíbrio, não há tanta diferença, não é? E a D, em sua opinião, o que é necessário para que a população indígena possa ter maior expectativa de vida no decorrer dos anos? Olha só, gente, você aqui pode observar algumas coisas interessantes. A resposta pessoal. Mas aqui algumas possibilidades, né? Que os indígenas precisam ter mais acesso à saúde, ou seja, ao atendimento médico, a remédios e vacinas. Essa seria uma resposta muito interessante, tá bom? Olha, nós vamos parar por aqui, vamos concluindo essa nossa parte. Terminamos aqui as atividades da unidade 1, do nossa unidade 1 de Geografia. Em breve voltaremos com outros exercícios